Ana Paula, bom dia, minha irmã. Paz com Jesus. Bom dia. Dando início às atividades do dia de hoje, com a permissão do Mestre Jesus, vamos ler aqui do livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vai do capítulo 72. Contempla mais longe, disse Jesus, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão. Jesus disse isso, está no capítulo de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Para o esquimó, o céu é o continente de gelo sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além de caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória do além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que os rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. Se preservares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes a perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E, dentro da tua organização na qual comprases, viverás com os gênios que invocas, né? Se detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes e se te fixares no trabalho. Encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno dos teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, a obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Amadeu, você comentou que fez recentemente uma apresentação sobre esse capítulo de hoje. Eu vou deixar os comentários sobre a sua responsabilidade. Você está aprendendo a jogar bola, recebe, mata no peito e distribui a jogada. Aí você está ficando mal acostumado. Ele é o aluno exemplar, porque nós temos um mestre aí chamado Martins. Facilidade. Nós temos um mestre chamado Martins que passa isso aí. Renato é o grande distribuidor, é um grande meio-campo. Aí, Simval, né, Simval? Grande meio-campo, recebe a bola, dá o primeiro passe e aí o resto é com os outros, né? Muito bem, seu menino. Olha, esse texto, no meu entendimento, ele é autoexplicativo, porque narra uma coisa que a gente vive no dia a dia. Olha, não julguei para não ser julgado. E a própria natureza, como diz o contexto, a própria natureza nos cobrará aquilo que você faça. Você faz, você terá. Ou seja, o que você faz, você recebe. Aí a gente vai naquela passagem do Evangelho lá de Marcos ou é Lucas, é um dos dois. Ele diz que é dando que se recebe. Então, você faz o bem, você tem a reciprocidade. Mas se você faz o mal, você recebe o mal que faz.
É isso que, no nosso entendimento, está chamando a atenção para a própria natureza se encarrega de retribuir aquilo que recebe de você, porque nós estamos submetidos à lei de ação e reação. É isso mesmo, né, senhor Renato? Microfone fechado. É verdade, todos nós temos um envolvimento com o mundo espiritual dentro das nossas condições vibratórias, tá certo? E com isso, quando nós programamos algo dentro de nós, dentro do nosso íntimo, que nós devemos praticar a caridade, o amor, a sinceridade, o dia a dia, porque o dia a dia demonstrando o que nós somos. Não é como eu faço isso por causa da doutrina. Eu faço isso porque eu estou aprendendo que eu devo modificar a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. Isso nós temos que colocar o dia a dia dentro do nosso íntimo, e nós devemos viver uma vida que chega a um ponto de nós termos uma condição vibratória de sentirmos tão bem, porque dando que se recebe. É isso aí, meu Deus. Maravilha. Então, vamos passar Eu agora. fiz uma analogia bem singela, Amadeu. Pode falar. Esse texto, só para concluir, eu fiz uma analogia assim, da, da medida que a gente vai estudando, por exemplo, as obras de Kardec. No início, você faz um entendimento, mas à medida que você vai estudando, junto com as de Emmanuel, de André Luiz, aí os horizontes vão se abrindo, você vai percebendo mais. Aí você contempla mais longe. Eu acho que é exatamente isso, né? Lembrando também, bem nítido, né, que aí tem muita coisa a ver com a oração das atitudes, né, que eu conheço assim, que é a oração de São Francisco. Nada mais exemplo do que a oração de São Francisco. É dando que se recebe. Muito bem. Mas nós vamos passar agora para a prece inicial. É com a senhorinha, dona Agraci Helena. Vamos fechar os olhos. Eu aprendi, gente, que quando a gente fecha os olhos para uma prece e mentaliza o terceiro olho, é da glândula pineal, que eleva-se e todos as nossas conexões, tudo nosso fica ligado diretamente. Então, agradecidos estamos, Senhor, por mais um dia, pelo ar que respiramos, onde muitos não mais conseguem, onde muitos choram, Pai, por não ter te conhecido, por não ter te aceitado, por não ter te buscado. E é nos momentos das dores que só se lembram. Agradecidos estamos por essa oportunidade de estarmos aqui novamente, todos os sábados, com a ajuda de Deus, de Maria, de Jesus, e de toda essa egrégora de luz que compõe esse grupo de estudo, de aprendizado sobre a mediunidade, sobre os nossos talentos. Agradecidos estamos pelos ouvidos que nos desses para ouvir o próximo, pela boca, quando for preciso falar palavras edificantes, quando for preciso calar, calar-se. Os olhos, só olhar com o terceiro olho, para que a gente sinta, não só olhe para o corpo físico, mas sinta a essência. Pelas nossas mãos, para o labor.
e as nossas pernas para nos levar na direção do Pai. Andar por caminhos diretos, ensinados por Jesus. Maria Santíssima, derrama teu manto sagrado sobre todos nós, nos melhorando cada dia, sabendo que sois a mãe que ampara, a mãe que acolhe, a mãe que aquieta as nossas almas, e de tantos. E Jesus continua a nos intuir, a nos instruir, a nos mostrar o caminho verdadeiro, que é o caminho que leva ao Pai. Como tu mesmo falas, eu sou o caminho, a verdade e a luz. A doutora Bezerra de Menezes, a toda essa egrégora de luz que aqui se fazem presente, nosso muito obrigada por mais um dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto que do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui se fazem presente. E aos que não estão conseguindo entrar, ou que ainda não entraram, ou que não vão entrar. Mas a todo o planeta Terra, a todos os planetas, que a gente, então, se dirige à luz, que a gente se dirige ao amor, o perdão, a reconciliação, a ressignificar, a começar tudo hoje. Não deixar para amanhã, mas começar hoje. E o que passou, nós não podemos mudar nem apagar, mas fazer tudo diferente a partir de hoje, para melhorarmos a nossa reforma, a nossa cirurgia moral. E assim a gente dá início a mais um estudo, a mais um aprendizado, com muita paz, com muita luz, e que seja de muita serenidade. Muita paz para todos nós, graças a Deus. E é de braços e corações abertos que cumprimentamos a nossa irmã Valderice. Paz com Jesus, minha querida. Bom dia, Então, meus irmãos. bem-vindo. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana Paula, né? Está conosco. Ana Paula também, bom dia. Muito Bom bem. dia. E Bom aí, dia, meus queridos. Bom dia. bom dia, minha querida. Passando para nosso irmão Simval Nunes, que vai fazer a leitura do Evangelho. Microfone. Estou escutando, não. O volume do microfone dele deve estar baixo. Chegou? Ainda não. Mas está chegando, está chegando. A Graci, dê uma olhadinha se você consegue melhorar o volume dele. Ele está aberto o microfone, mas o volume está baixo. Se o volume está Não, baixo. ainda não. Toque no Ele vai microfone. ter. Ele não abre para. Espera desativar o som, eu vou ativar agora. Perfeito. Não está conseguindo, não. E aí, Sival? Desativar. Não, Eu está acho que o desativado. Sival vai ter que sair e entrar de novo. Eu acho Talvez. que sim. Já vi que Alguma Aqui coisa não estou no conseguindo microfone. mexer, minha gente. eu acho que o problema é nessa conexão. Sai aí de novo, nós estamos aqui de corações abertos. Programa ao vivo é isso mesmo. Trabalho ao vivo, ocorrem essas coisas. A gente, de repente, aparecem essas incongruências e a gente vai superando gradativamente. Faz parte, né? Até na Globo acontece, imagina aqui nós. A Globo aquilo é um lixo. Rapaz, tu leste meu pensamento, viu? Que eu estava abrindo o microfone para dizer isso, viu?
Ok. Agora, Pois é, Sival, quem tá sabe ligado faz aí, ao tá bom. vivo, né? Ok. Tá, não. É o microfone dele que está com problema. E A está com Eu, conexão. problema. eu acho que é É o o microfone. microfone. É o Tá microfone. ligado, tá, aumentou o volume. Que o sinal fica Muito bem. assim. Ô, Vamos ô, lá. alguém aí tem um evangelho? Aí, Eu peguei, Amadeu. Eu peguei, já estavam me dizendo, vai lá, Você, pega, eu peguei. eu também senti que era Val que ia fazer. Eu fui Simbal, lá, abri, seu e sono está chegando. Você está vivo, está aparecendo aí o sinal, aparece, inclusive, a modulação do seu microfone, mas não sai som. Não sei, deve acho ser que o um. Simval está passando para Val, deve ser. Vamos. Segura aí, Sival, Vamos, 2 segundinhos. Valderice. Bom Pronto, dia. bom dia. Eu abri aleatoriamente esperando. Se não der certo, vou abrir aqui e ver o que vai dar. Deu os bons espíritas. Aí vou ler um Tá bom. trechinho. O Espiritismo bem compreendido está no capítulo 17. Sejam perfeitos. O Espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Tá bom essa partezinha? Eu acho que está de ótimo É, tamanho, isso. Valderice. Isso. Veja bem. Eu Até sempre. porque uniu ao exórdio, viu? Veja bem, eu sempre faço uma comparação desse texto dos bons espíritos com aquela passagem da salvação. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, e fora do espiritismo, da caridade não há salvação. O espiritismo não criou nada de novo, apenas ressalta para que a gente reflexione. Ora, imagine o universo de espíritos existentes hoje. Vamos pensar apenas nos encarnados, mais de 8 bilhões de criaturas, e quem não estiver dentro da igreja está condenado ao inferno. Isso é uma incongruência, é impensável isso. Ah, não, mas vamos pensar uma outra alternativa. Isso é sobre São Tomás de Aquino. Ora, fora da verdade não há salvação. A verdade ela é condicionada ao nível de compreensão de cada um. A minha verdade difere da verdade dos irmãos que estamos nessa reunião hoje, porque temos estágios evolutivos diferentes. Eu, na minha pequenez, eu vejo uma coisa de 1,5 m, 2 metros na minha frente. Mas tem gente que vê quilômetros. E aí a visão de quem tem essa percepção é diferente. Essas verdades são diferentes. Aí a gente vai entender os bons espíritos. Os bons espíritos não criaram nenhuma religião nova, mas apenas nos leva a refletir sobre a misericórdia divina, sobre o que seria o essencial com base na razão, o uso da razão. E aí a gente vai entender o papel dos bons espíritos. Renato Martins, debulhe aí com nossos irmãos. Olha, a Garcia quer falar alguma coisa? É como eu disse, o vínculo aí foi muito forte, bem profundo, né? De ser perfeito para as atitudes, como disse São Francisco de Assis, né? Juntou a primeira leitura com a segunda e nada é por acaso, a espiritualidade trabalha fielmente. E então, como diz, nós, quando a gente busca, né, como nós estamos buscando, tentando ser melhor cada dia, tentando não mais fazer o que fazíamos, mas fazer da melhor forma a partir de agora sempre, o futuro é o que nos espera, né? E assim, o que a gente faz ao próximo com a bondade, como fala o homem do bem, né, seres perfeitos, o futuro é nosso, porque
a bondade. Quantos? Aí eu lembro de Assis, lá da Casa de Caridade, Herculano Dias, né, que tem 3 rins, isso aí para mim é um exemplo fantástico, e que era para ter desencarnado há mais de 40 anos. Mas com trabalho, com dedicação, com coisas boas, com coisas que agradam a Deus, são dados a bonificação, né, de permanecer, mas buscando cada dia ser melhor. Lula, quer dizer alguma coisa, Lula? Eu já disse, quando falei do exórdio, é a mesma coisa. É aquilo que eu Olha, disse. Quanto mais a gente sobe a montanha, mais os horizontes vão se abrindo. é isso aí. Val, você leu, diga alguma coisa sobre o tema? Eu vendo o texto aqui, aí no final ele fala assim: o verdadeiro espírito é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. E aí tem uma parte que eu só lembrei do Lula, porque ele diz assim: o espírito é como um músico que se comove com os acordes, enquanto a maioria ouve apenas o som. Então é isso que foi dito, né? Por a Glaci falou uma coisa que eu estava, na hora que eu li, eu falei, gente, como tudo, cada dia mais a gente tem mais a certeza que não existe acaso, né? Porque tudo se converge, né, para uma coisa só. O primeiro texto, e aleatoriamente eu fui lá, eu falei, nossa, se não der certo eu vou ler. Vou lá abrir e caiu em cima da mesma ideia, né? E chamando a atenção da gente, né? Se somos espíritas, o que estamos fazendo para sermos bons espíritas? Né? Um espírita cada vez mais perfeitos, né? É sempre esse alerta que vai dar. E é o que foi dito mesmo. Acho que quando nós julgamos, como foi feito no primeiro texto, a gente diz muito mais de nós do que do outro, né? Aquilo que incomoda no outro é porque está incomodando em nós mesmos. Então, que a gente reflita sobre isso e façamos essa transformação moral, como foi dito aqui. Eu queria escutar a voz de Omar, né, que está chegando, está retornando. Ele deve ter trazido... Já falei da minha satisfação de estar retornando, e peço desculpa pelas ausências, mas eu estava num horário, nós temos uma irmã que está no Canadá, né? O horário lá é 4 horas a menos do que aqui. Então, 8 horas lá é 4 horas da madrugada. Dificilmente eu consegui me acordar essa hora. Eu queria pedir aos irmãos paciência, em razão dessa minha ausência, que eu não participei do nosso estudo da semana passada. E pelo que eu estou vendo, esse texto de hoje é continuação da semana passada. Então, se fosse possível, o irmão Amadeu colocar o da semana passada só para leitura, e a gente passava para comentar esse que está sendo exposto hoje. Tá Obrigado. certo. As minhas palavras são o seguinte, é muito fácil. Tem dois caminhos. Olha, nós vivemos em vibrações diferentes. Tem uns bons espíritos que estão estendendo a mão para nós. E aqueles que estão lá atrás, nós podemos estender a nossas mãos, dentro das nossas condições, aqueles que estão lá atrás. Então, quer dizer, nós estamos sempre em evolução e temos aqueles que são espíritos já evoluídos e aqueles espíritos que ainda estão atrasados. E outra coisa que... Amadeus, desliga o microfone, Amadeus. E outra coisa é o seguinte, quando Jesus se reuniu com os apóstolos, ele disse mesmo assim, nós temos de fazer um trabalho fora daqui de Cafarnaum. Vamos dizer assim, ele estava em Cafarnaum. Disse, vocês vão 2 a 2 em cada cidade pregar o evangelho. Aí um dos apóstolos chegaram e disse, o que é que nós vamos ensinar? Isso aquilo que eu lhe ensinei. Então, a doutrina dos Espíritos nos ensina que nós devemos caminharmos sempre na prática do bem e da caridade. Esquecer que nós temos espíritos ainda não evoluídos, temos sistemas não evoluídos, e o que é que nós devemos fazer? Sempre procurar colocar na melhor maneira possível as nossas considerações, que eles possam melhorar na sua situação. Então,
é muito interessante nós entendermos isso. Modificar nosso eu, nosso ímpeto, demonstrar que nós temos de procurar sempre evoluir e sempre buscar a melhor maneira possível, não trazer algo para aquele que estão lá atrás sentisse, às vezes, até com certos problemas de ficar indignado porque nós praticamos certos atos. É mais ou menos por aí que nós entendemos. Amadeus Ferreira de Araújo, amigo. Microfone. Microfone, Amadeus. Agora foi. Foi. Muito bem. O nosso irmão Simval está com o microfone dele. Vamos ver agora na sequência. Meu irmão Omar, paz com Jesus. Nós estamos no capítulo 17, que é exatamente o estudo do desenvolvimento da mediunidade. É uma continuação, né? Esse desenvolvimento da mediunidade, Kardec está nos orientando aqui para a prática da psicografia. E aí ele diz aqui no contexto: não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam recebidas de tal sorte que as respostas possam ser dadas por um sim ou um não, como, por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? E etc. Olha, aqui tem duas situações que a gente observa. Primeiro, as evocações. A gente evoca o espírito para saber disso ou daquilo. E aí, as perguntas que ele sugere, que Kardec sugeria, nesse momento de preparação do trabalho de divulgação ou de propagação das mensagens da espiritualidade no caminho da elaboração das obras da codificação, Kardec orienta que deveriam ser feitas perguntas que o espírito respondesse sim ou não. E ele dá o exemplo. Na sequência, nós vamos ter aqui, deixa eu ver aqui, na sequência, nós vamos ter, deixa eu ver, pronto. Na sequência, nós vamos ter o texto que nós lemos a semana passada e que vamos repetir agora. Coisa ainda mais importante a ser observada do que o modo da evocação são a calma e o recolhimento, juntos ao desejo ardente e à firme vontade de conseguir-se o intuito. Por vontade, não entendemos aqui uma vontade efêmera que age com intermitência e que outras preocupações interrompem a cada momento, mas uma vontade séria, perseverante, contínua, sem impaciência, sem febricitação. A solidão, o silêncio e o afastamento de tudo que possa ser causa de distração favorece o recolhimento. Então, uma só coisa resta a fazer: renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos, ou um quarto de hora, no caso 15 minutos, no máximo, de cada vez, durante 15 dias, 1 mês, 2 meses, e mais, se for o caso. Muito bem. Então, a gente já chegou a comentar alguma coisa a respeito dessa questão de fazer evocação e, principalmente, fazer esses exercícios em casa. Naquela época, era perfeitamente possível, e a orientação de Kardec está condizente com o momento que eles viviam. Mas hoje não se pensa em fazer esse tipo de coisa em casa. Evocar espírito e tentar escrever em casa é temerário. Eu conheço médios que hoje têm trabalhos edificantes escrevendo em casa, mas teve todo um preparo anterior, teve todo um ajuste de contas entre o médio e o espírito, ou os espíritos, uma preparação no mundo espiritual e um ajuste aqui no mundo físico com os médios para que eles possam escrever em casa. Só para se ter uma ideia, ora, vamos imaginar que você seja um médium mecânico, um psicógrafo mecânico.
Você se entregue ao Espírito que vai utilizar o seu recurso e escrever à vontade, independentemente da sua vontade, do que você tem conhecimento que vai escrever, é necessário que você conheça o Espírito e se entregue com desprendimento e confie plenamente no Espírito, sobre pena de você pegar um impostor, um embusteiro qualquer, e lhe utilizar para as coisas mais bizarras, e estabelecer até um processo obsessivo quando você permite que o Espírito lhe utilize de conformidade com a vontade dele. Ora, essa observação aqui é muito interessante. Primeiro, você precisa ter uma vontade firme, recolher-se e procurar se isolar do mundo exterior, para que os barulhos não interfiram na ação que você está desenvolvendo com o irmão espiritual. Ou seja, você precisa estar com a consciência limpa e voltado para o trabalho que está sendo executado. E aí a confiança no Espírito que está trabalhando por seu intermédio deve ser plena. E aí eu devolvo a palavra ao nosso irmão Renato Martins, que vai debulhar aí com os nossos irmãos. Renato. Vamos passar para Valdez. Renato, sobre o que foi dito por Amadeu sobre a psicografia, que eu achei interessante, Amadeu, que isso aí é bom, principalmente para nós que fazemos psicografia, é que essa questão do cuidado de não fazer em casa. Foi algo que realmente nunca me foi dito, mas por incrível que pareça, realmente eu recebo as mensagens quando eu estou no centro. É meio que como se fossem meus protetores me protegendo, porque assim, esses alertas a gente pensa que não são importantes, mas eles são muito importantes, né? E essa questão da evocação, eu lembro quando eu era jovenzinha, ainda não tinha entrado apesar de ter entrado no Espiritismo com 15 anos, mas ainda não tinha entrado. Mas aí tinha uns coleguinhas lá em Brasília que gostavam de fazer, vamos pegar ali, fazer aquela rodinha, ficar no sino, não, ver o que vão dizer. E eu nunca quis fazer isso, interessante, sem nenhuma compreensão, eu nunca quis fazer isso, porque eu achava que era uma coisa séria, e que não se devia brincar sobre isso. Então, é o que a gente sabe, que a gente já traz isso dentro da gente, né? O conhecimento que já vem dentro da gente, porque nessa vida eu não me recordo, ainda não tinha aprendido, mas já tinha de outras, né? Então, era basicamente para pôr isso, porque quando eu ouvindo as palavras, né, veio toda essa mensagem na minha cabeça. Ana Paula, vamos falar, Ana Paula, sobre o assunto? Ela só está escutando. Ana Paula? Disse, complementando o que você falou quando você tinha os 15 anos, essa brincadeira você não queria participar, e você já percebia que eu corria o risco, né, de irmãos brincalhões. É coisa séria mesmo. Realmente você, com pouca idade, já percebeu o perigo, né? Verdade, Já Lula. se protegeu. Ana, quer falar alguma coisa? Ana? Depois volta, Lula. Não, estou só escutando. Só Certo? prestando atenção. Lula, é verdade o que você está falando, porque existe muita gente que existe aquela questão do copo, né? Também existe esse processo. Então, o processo mediúnico dentro do dentro do nosso lar, às vezes falta de conhecimento, tá certo? Certos conhecimentos, conhecimento da doutrina e daquilo que está acontecendo. Então, as pessoas sofrem consequências nesse momento da vida, porque não está sabendo aquilo que está fazendo. É uma responsabilidade muito grande. A Gracia, diga alguma coisa, Gracia, sobre o tema. Eu estava aqui pensando, analisando cada um que falou, né? Começando por Val, sobre o respeito às entidades, né? Sobre o respeito aos espíritos. E isso é muito justo, até porque quando há momentos na vida da gente que a gente
não tem ainda aquela preparação séria, mas eu ainda digo que, eu falo por mim, eu não falo pelos demais, eu hoje, né, antigamente, eu tinha as coisas e tudo, mas eu também não tinha conhecimento, então era tudo normal, né? Mas que eu evitava também, mas ali é porque a gente é protegida, graças a Deus, Val. Mas uma coisa eu digo para vocês, às vezes eu faço a minha prece antes de me recolher, converso muito com Nossa Senhora, converso muito para poder se. Porque eu faço muito resgate durante a noite, então eu tenho que me preparar mesmo. E tem certas noites que eu me acordo 2, 3 horas da manhã, com minha mão pronta mesmo para escrever. E aí é um sono tão profundo e as mãos, uma agonia nas mãos. Teve um dia desse recente, e eu digo, eu entre sono e a agonia, né? Que é exatamente o horário que sempre eu me desperto para fazer preces. Aí eu vim, peguei o caderno, escrevi a letra muito bonita, por sinal, de quem estava, e foi uma psicografia linda, 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 linda. Então, assim, é muito relativo a maneira de como você está, do seu estado de espírito, porque, segundo aqui o livro, tem gente aí do outro lado, de Assis, né, que nos mostra que o importante é como foi bem lido aí o Exórdio e o Evangelho, né, sobre as nossas tendências, nossas mais inclinações, a gente começar, então, a esfriar esse lado, começar a corrigir, começar a fazer a cirurgia moral e tentar ser sempre melhor, como diz um amigo da gente no Evangelho de Todas as Noites, ser sempre melhor hoje do que fomos ontem, para, se tivermos o merecimento de estarmos aqui amanhã, fazer melhor amanhã do que vamos fazer hoje. E é assim, eu acho que tudo depende da sintonia, né, de com quem, o que estamos pensando, o que estamos fazendo, para a gente saber quem está ao nosso lado. Renato, me permita aí 2 segundinhos só corroborando aí com as informações de a Graci e de Valderice. Veja bem, são 2 situações bastante distintas. Quando o médio já escreve, quando o médio já tem uma relação efetiva com o plano espiritual, ele já conhece os espíritos, ele sente a necessidade, a intuição, a vontade de psicografar ou de escrever, e ele vai escrever aquele irmão. Isso é uma realidade e que é perfeitamente possível. Naturalmente, com os devidos cuidados para não transformá-lo lá num laboratório ou num local de sessões espíritas. Mas o que ele chama atenção aqui são as evocações. É você estar iniciando e aí chama os espíritos para escrever para o seu intermédio. Quem é que vem? É diferente, por exemplo, quando o Valderice está lá em Assis, no centro espírita, e aí tem gente aí do lado de lá, aí vem imediatamente a resposta, porque ela está no centro espírita e o ambiente é preparado para isso. É diferente de estar em casa. Em casa vai aparecer, é muito provável que apareçam irmãos menos esclarecidos querendo atrapalhar. Renato Martins. Amadeus, olha, essa questão de evocar espírito, isso é tão fina, é uma situação tão delicada, certo? Que a pessoa tem de ter, primeiro, uma condição espiritual muito boa, no entendimento, uma mediunidade equilibrada, uma mediunidade para Jesus
no caso. Quando a pessoa tem esse equilíbrio, nós sabemos que normalmente traz a mensagem que deve ser dada, trazida para nós transmitirmos para a própria humanidade, a um amigo nosso, a uma pessoa íntima, das pessoas que nós temos contato. Mas, é como você diz, tanto nós temos que ter cuidado em casa, como no centro espírita. Isso daí pode acontecer. Pode acontecer do espírito dar uma comunicação dentro de um centro espírita e realmente dizer que é ele que não é ele. Nós já falamos aquele rapazinho que andou no bonde e não pagou. Quando chegou lá na primeira reunião, disse: quem é você? Isso daí são coisas que nós... eu estou dentro do centro espírita e outra... eu sou espírita, eu vivo dentro do espírita e não tenho influência do mundo espiritual. Olha, temos de fazer muita prece, temos de ter consciência de que nós somos fracos. E principalmente aqueles que querem chegar na frente, quer se expor. Aí, meu amigo, quando se expõe, é muito complicado a sua posição dentro de um centro espírita ou em qualquer canto. Então, ter cuidado, muita prece, ter consciência daquilo que está fazendo, analisar o que está sentindo. Conhecimento de fluido é muito importante, nós sabemos disso, e daí você pode trazer uma mensagem boa para si mesmo ou para aquele que está necessitado, precisando de uma palavra de conforto, uma palavra amiga. E muitas vezes essas palavras que nós transmitimos, nós também devemos analisar, tanto ela como na psicografia, foneticamente, né? Falando, dizendo, não faça isso ou deixe de fazer aquilo, olha, tenha cuidado, tenha prece, tenho uma amiga aqui que me ajudou bastante, que quando era uma coisa que vinha prejudicar, ela só fazia: meu irmão, vamos fazer prece, porque você está precisando. Então, são casos que nós encontramos. E na evocação, amiga, é muito complexo esse questionamento. Vamos orar para não cairmos nessa tentação de acharmos que estamos recebendo um bom espírito e, às vezes, não estamos. É por aí, Amadeus. Muito bem. Será que o nosso irmão Simval já consegue falar e o nosso irmão Omar quer dizer mais alguma coisa? Não, Simval, você está mudo. Lhe emudeceram hoje. Os irmãos não querem deixar seu Simval falar hoje, não. Não querem mesmo, né? Omar, coisa, seu Amadeu, essas mensagens que a gente recebe, são elas que ajudam as pessoas, a pessoa escrever um livro que está pronta, que está com a permissão para escrever um livro? Olha, é muito complexo, como disse Renato. Veja bem, eu conheci um amigo, ele escreveu, inclusive, o padre João Maria aqui, eu tenho até um livro dele aqui, eu comecei a ler, dei uma parada, vou continuar a leitura interessante, falando do regionalismo aqui do nosso estado. Ele escrevia em casa, e certa vez, ele foi mais de uma vez, mas uma das vezes ele foi num programa que eu e Tavares tínhamos lá na Rádio Poti, e ele nos disse que começava a escrever, passava 2, 3, 4 horas ininterruptas escrevendo, aquele irmão escrevendo. Ora, isso é um demonstrativo de desequilíbrio. Primeiro, é uma incongruência para o irmão espiritual, que deve preservar o seu aparelho de trabalho, o médio, e uma incongruência para um médio que passa 4 horas escrevendo num transe permanente. Isso é um absurdo. Ele fazia isso em casa.
Dá oportunidade, mas, meu irmão, olha, dê uma maneirada, diminua esse tempo. Mas eu sei que ele, mesmo assim, você está tendo desgaste excessivo, tenha paciência. O que você não fizer num dia, você faz no seguinte e assim sucessivamente. Bom, mas ele continuou, hoje está no plano espiritual, e aí o importante é que ele fez um trabalho, deixou um registro importante. Agora, no caso do centro espírita, não é o fato de você estar no centro espírita que tem que escrever coisas, somente coisas boas. Não. Você vai escrever aquilo que o irmão espiritual vai lhe apresentar. Agora, vem aí a importância de você estar no centro espírita com uma orientação, porque você recebe uma mensagem, mostra a mensagem, lê a mensagem, e aí o coordenador vai observar a consistência, o conteúdo, a concisão daquele trabalho. E aí, dependendo, meu irmão, olha, isso aqui está muito superficial, isso aqui é apenas um jogo de palavras, não tem consistência. Aí vem novamente, aí já pode caracterizar um princípio de perturbação ou de uma obsessão simples, que é preciso fazer a correção. Porque não basta você estar dentro do centro espírita para só receber coisa boa. Por isso, a orientação hoje dos dirigentes espirituais: cuidado, cuidado, cuidado. É aquilo que Emmanuel disse a Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Escreveu qualquer coisa, mostra lá o seu coordenador. E aí a responsabilidade dele, que está auxiliado pela espiritualidade, se você tiver que escrever um livro, você vai escrever o livro, mas vai escrever sobre a supervisão da direção espiritual da casa e da direção material, para não ficar fazendo. Porque para o médio, esses escritos, todos eles são fantásticos. São simplesmente pérolas que vêm do mundo espiritual. Mas, aos olhos de quem tem o compromisso de avaliar a concisão ou a objetividade do trabalho, pode ser verdadeiro jogo de palavra. Ok? É importante que escreva, mas mostra para que a gente possa saber, como é o caso de Valderice. Valderice escreve com todo apreço, sem querer lhe obsidiar, mensagens excepcionais. Eu já vi. Não quero lhe obsidiar, não. Obrigada, Amadeu. Mas você pega, terminou, você mostra lá, assiste. Fica com ele. Vai fazer a triagem depois para saber se pode ou não pode tu colocar num daqueles livros que ele está publicando. Ok? Diga, Val. Renato, só um adendo. Acho interessante essa questão de quando você faz na casa e você repassa para alguém que vai ter um olhar, eu falo crítico, mas é um olhar crítico com conhecimento, né? Educativo, vamos colocar assim. Um lado bom que eu acho disso é porque também desinflama os egos, entendeu? Porque a gente tem que sempre estar... Porque senão, se você ficar enchendo o seu ego, você começa a achar que tudo é você, que você é o espetáculo, e não é você. Né? Então, você pega e fala: espera aí, realmente isso aqui não é meu. Toma, passa. Então, eu acho isso bacana, sabe? Eu lembro que eu pedi para ele uma vez uma mensagem que eu disse para ele: Assis, acho que essa mensagem é da minha mãe. Aí ele falou: depois você fale comigo. Aí depois eu nem falei, sabe? Eu falei: não, se fosse ele tinha me dado, eu nem falei mais. Val, é isso mesmo, porque a gente sabe que tem médios que escrevem e realmente a coisa mais linda que eu vi até hoje foi Nosso Lar em Verso. Eu conheço, eu tenho um livro, eu não tenho um livro, eu sei que tem um livro. O Nosso Lar em Verso foi através de Lauro Pereira, um médico que fundou o André Luiz aqui em Natal, o Emmanuel, eu trabalhava no Emmanuel. Lauro Pereira, eu conheci, tive o prazer de conhecer Lauro Pereira. Ele escreveu um espírito, não foi ele, um espírito escreveu Nosso Lar em Verso, a coisa mais linda do mundo. A gente olhava assim, cara, o verso, né? E também encontrei espírito que fez questões de fazer uma psicografia, e realmente aquela psicografia não é realmente o que realmente deveria ser, certo? Então, são casos e mais casos que nós encontramos. Então, é muito
essa questão da psicografia, nós temos de ter muita fé, fazer nossas preces sempre, pedir aos amigos espirituais que nos auxiliem sempre, para que nós não venhamos cair em tentação e erros. E não sermos, e em muitos casos acontece com os chamados médios principais, né, meu Deus? Tem uns médios principais que esses daí a gente tem que ter muito cuidado. Aí é a vida, eles têm que fazer muita prece. Olha, não entre, um amigo espiritual chegou aqui e disse, disse para uma pessoa que disse, não fique na frente de nada, fique na retaguarda, fazendo seu trabalho, que é muito importante. Então, é isso que acontece nessas coisas, e principalmente nessa questão mediúnica, e principalmente nas evocações. Olha, evocar. Eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não sou um vidente. Eu não sou um vidente. Eu estou só dizer, eu posso chegar e dizer, eu sou Amadeus Araújo, não é Ferreira, mas, pelo amor de Deus, é muito complexo isso. Quando disse, perguntaram, rapaz, você mano, está encarnado? Eu disse, sei não. Chico disse que ele está encarnado. Falou que ele já estava encarnado, mas eu não fico quando ele reencarnou. Ele pode dizer isso, não pode? Pode. Ah, foi Chico que disse? Foi. Mas é fazer como outro. Vamos, em certos pontos, representar aquela condição de Tomé, né? Ver para crer. Né? Isso é a realidade da vida. Nós temos que ter muita fé, muita bagagem espiritual para nós entendermos e compreendermos o mundo espiritual aqui sobre o mundo material. Amadeus Ferreira. Microfone, Amadeus. Podemos passar para o próximo slide? Vamos lá. Muito bem, vamos lá. Então, o próximo slide nos diz o seguinte. Pronto. Conhecemos médios que só se formaram depois de 6 meses de exercício, ao passo que outros escrevem corretamente logo na primeira vez. Então, uma só coisa resta a fazer: renovar todos os dias a tentativa por 10 minutos ou um quarto de hora, no máximo de cada vez, durante 15 dias, um mês ou mais, se for preciso. Conhecemos médios que só se formaram depois de 6 de exercício, ao passo que outros escrevem corretamente logo na primeira vez. Repetição da introdução. Veja bem, é bem interessante esse negócio. Não vamos levar como primazia a orientação de Kardec nesse contexto de ter que treinar em casa. Já falamos sobre isso e nós hoje temos consciência do nosso papel. A educação da mediunidade é de uma importância capital. Quer você estude, quer você treine no centro, até você adquirir o recurso de poder identificar quem está ao seu lado, é fundamental. Vou abrir um parênteses para ser bem prático. No estudo da educação da mediunidade, nessa metodologia da Federação Espírita Brasileira, em 6 meses você trabalha um módulo, vamos imaginar, percepção dos fluidos. Mas você pode levar 3, 4, 5 anos trabalhando na casa espírita e adquirir essa aptidão. Vai levar mais tempo, mas você também consegue. E há uma necessidade de um médium aprender a ler a leitura, fazer uma leitura do fluido que está ao seu lado. Renato costuma dizer, ora, tem algumas coisas que o espírito inferior não consegue mudar. Os fluidos geram luz. Então, é isso que é importante. Se o médium ele tem a sua mediunidade educada, se ele passou por esse trabalho de identificar o fluido do espírito que chega a seu lado, ele não vai se deixar levar pelo primeiro que aparece, dizendo que é um benfeitor com energia de um destruidor. Ele vai ter esse cuidado e vai se desvencilhar antes de começar.
Mas se ele não ter esse conhecimento, ele pode ser ludibriado com as fantasias que aquele princípio de obsessão simples gera e se deixar levar. Por isso, eu considero a educação da mediunidade, quer seja num trabalho como é feito pela Federação Espírita Brasileira, quer seja num trabalho contínuo na Casa Espírita, sob a orientação da espiritualidade, essa educação é primordial para você. É um escudo que você cria para evitar você ser ludibriado à primeira vista pelos espíritos. Renato Martins, é com o senhor. Olha, é o seguinte, na minha concepção, o desenvolvimento da mediunidade, ela requer dois passos. Primeiro, conhecimento da doutrina dos espíritos através da codificação a codificação espírita. Não existe codificação kardeciana, existe espírita, a codificação espírita. Então, é o seguinte, quando a Amadeus fala, existem dois casos interessantes. Olha o gato. Olha a Nina lá. Desliga aí, Amadeus, o microfone, certo? Existem dois casos muito interessantes. Você ter conhecimento de causa da condição mediúnica, do desenvolvimento mediúnico, ou do processo quando desabrocha a sua mediunidade. Principalmente, se tivesse todos o método da Federação Espírita do Rio Brasileira, hoje eu estava importunando nossa irmã Graci do mundo espiritual. Por quê? Por quê? Porque pelo processo que eu passei, não tinha condições de passar 6 meses num estudo contínuo do que os modos que realmente ele diz. Diga, Lula. Eu estou percebendo uma incongruência do slide para com o livro, comparando com o livro. Porque é o seguinte, aí, conhecendo os médicos que só se formaram depois de 6 meses. Aí, corretamente, logo da primeira vez. No livro, quando chega essa parte, aí ele conclui, aí vai para o 205, para se evitar tentativas de... Não, Lula. No livro, eu também pensei isso aí, mas no livro 204, ele dá essa mesma continuidade que está dando aí. Tem aqui, ó, conhecendo os médios, bem no último parágrafo. No parágrafo, não, na última frase. Conhecemos os médios, aí volta lá para cima. Então, uma só coisa resta fazer. Depois da solidão. Aí 15 dias e tal. Permanece no 204. Tá certo. Então é o seguinte, por exemplo, se no meu caso eu tivesse feito o estudo como um dos métodos da Federação Espírita Brasileira, que realmente a minha mediunidade desabrochou antes de eles concluírem o estudo sistemático, né, em 86, eu fui de 82, então eu dou graças a Deus ter chegado ao Bezerra Menezes, através do nosso irmão José Batista e nosso irmão João Cecílio da Costa, e daí eu tive um trabalho mais eficiente, porque, além do estudo normal, existiu o estudo mediúnico. Um dia era mediúnico, ou no mesmo dia tinha a teoria e a prática. E a quantidade de médios naquele tempo era muito pequena. Dentro de uma sala de 15, no máximo 15 pessoas, 10 pessoas. Então, são casos que acontecem, o desenvolvimento. E o desenvolvimento é de cada um tem sua condição mediúnica. Por exemplo, a Valdez, ela tem a psicografia, ela desenvolveu mais rápido, ela veio com um dom mais apurado, podemos dizer assim, e ela conseguiu mais rapidamente trazer realmente aquilo que ela veio fazer aqui dentro da sua missão. É uma missão
como todos nós temos missões, umas grandes, outras pequenas. Então, tudo isso acontece normalmente. Então, vamos procurar sempre buscar dentro a coerência dentro de um centro, de um processo do nosso desenvolvimento mediúnico. Eu não tinha essa condição de passar 5 meses estudando isso, né? O que pediram? Ler a doutrina dos espíritos. Eu digo a vocês que são poucos espíritas que leram a codificação espírita toda. Leu, releu e leu muita gente, várias vezes. Você chegar no centro espírita, diz, quem já leu aqui? Leu, né, estudar. Quem leu a doutrina dos espíritos? A codificação. São poucos. Olá, dona Isabel, como vai? Tudo bem? Então, Consegui, foi difícil, mas consegui. tá certo. Então, isso daqui é muito importante, a questão. E na relação de casa, é um processo muito difícil. Realmente, nós temos de passar, a gente passa por certos processos muito difíceis quando nós estamos desenvolvendo, principalmente naquele tempo, hoje mesmo, para desenvolver a nossa mediunidade, para nós trabalharmos com ela, estudar e procurar modificar os nossos comportamentos. Por quê? Porque é a vida, e o ensinamento é muito importante. E quando nós encontramos a doutrina espírita, ela nos modifica bastante, tá certo? Então, vamos trabalhar da melhor maneira possível, fazer o nosso trabalho, e daí seguir os caminhos traçados pelos nossos mestres Jesus e conhecer a doutrina dos espíritos, modificando nossas maneiras de ser, nossas maneiras de agir, e assim foi a vida. Eu modifiquei, da água para o vinho, quando ela desabrochou a minha mediunidade. Eu não sei como eu superei todos os obstáculos, mas eu não fazia em casa a questão mediúnica, porque na questão mediúnica, vamos fazer 43, são 40, com 23 anos de idade, hoje eu estou com, vamos deixar o resto. Já faz um bocado de tempo que a questão mediúnica, a minha questão mediúnica, por todo o desenvolvimento, todo o trabalho que eu fiz, a questão mediúnica é algo que ainda estou para ter a paz e a harmonia mediunicamente. Então, estou chegando lá. Porque também já disse isso aqui. Eu olhei assim para a doutora Bezerra, através do nosso irmão João Cecílio da Costa, em certo ponto, disse, meu filho, ela disse, doutora Bezerra, isso que eu estou sentindo, sinto isso, sinto isso, sinto isso. Eu disse, meu filho, você se prepara, porque isso até é quando você desencarnar. Então, é uma história muito interessante para você ter harmonia. Você, para ter uma harmonia, é difícil. Entre as provações da vida. E assim, vamos trabalhar, não fazer 10 minutos, 20 minutos, mas vamos mudar, vamos modificar nossos pensamentos, nossa maneira de ser, no nosso dia a dia, e muitas vezes até melhor fazer uma psicografia em casa. Amadeus Ferreira, cadê? Tá certo. Peraí, que abriu o canil aqui, está cruel para gente, está cruel. O canil ali atrás do meu quintal. 2 segundos. Muito bem. Nós estamos aí a 9 minutos, além, no meu aqui, a 9 minutos além das 9 horas. A pergunta é, a gente passa para o próximo slide ou a gente encerra nesse? Vai depender do pessoal aí. Eu não quero ser egoísta, não, mas por mim eu passo. Mas eu vou pela maioria aí. Eu particularmente, por Isabel ter entrado agora, eu lia mais um só para ela harmonizar assim um pouquinho. Tá bom. E dona Isabel, paz com Jesus. Já que eu não tenho o Bezerra de Menezes, eu acho que até 10 horas da noite eu fico aqui. Tá bom, para mim está de bom tamanho. Eu vou pedir para o nosso irmão Amadeu e para os demais irmãos a licença para me retirar, que a nossa
esposa está nos esperando, nós temos um compromisso agora, mas eu pediria então ao Amadeu me substituir na oração final. E eu permiti que eu me retire agora, desejando a todos uma boa semana, um bom fim de semana, e que tenham o melhor aproveitamento, todos nós, desses ensinamentos que estão com tão boa vontade nossos irmãos nos passam. Que nós tenhamos uma boa semana na paz de Jesus. Muito bem, eu acho que a saída Obrigado, meu irmão. já é um indicativo que a gente deve encerrar. O irmão, Não, fique à vontade. o irmão vai se retirar, então eu pediria o seguinte, já que ele já fez suas despedidas, se quiser pode sair, mas se quiser fazer a prece do meu, então eu tomo a liberdade de pedir para a dona Valderice fazer a prece de encerramento em nome de Jesus. Certo. Obrigado, meus irmãos. Até a semana que vem. Se Deus quiser, estamos juntos. Tchau, Omar. Bom final de semana. Vamos dar continuidade ou vamos fazer a prece? A minha sugestão é de encerrar, já saiu o Tá membro, certo. a gente encerra. Isabel, fica aí que eu quero conversar com você, tá certo? Maravilha. Valderice, é com você. Valdez, a prece, Valdez. Vamos agradecer ao Pai por mais esta oportunidade de aqui estarmos, pelo nosso estudo, pela nossa compreensão, que saibamos que a necessidade contínua da instrução. Não foi à toa que nos foi orientado, né, como espíritas, mas como cristãos, instruirmos, né? O conhecimento é que faz com que a gente seja um instrumento valoroso, um instrumento que possa ser bem utilizado nessa oportunidade tão grande que é a mediunidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Com essa oração, Pai, queremos pedir, além disso, além de pedir, agradecer pela vida de todos que aqui estão e daqueles que com eles convivem, agradecer pela a oportunidade de aqui estarmos e pedir a autorização, né, tantos os irmãos encarnados e desencarnados, para que a gente possa finalizar mais esse estudo. Eu preciso de uma palavrinha só, antes de terminar. Claro, Renato. É muito importante, Amadeus. A gente deve aqui pedir a Deus, a Jesus, que me avisaram, pediram para avisar, tá certo? Que tem gente que está completando ano amanhã. Parabéns, viu? Obrigada, Renato. Feliz aniversário, parabéns. É antecipado, mas Tá é de certo. coração. Obrigada, Ana Paula. Eu também fiz quarta-feira, fiquei mais nova quarta-feira passada. Foi. Parabéns, Ana Paula. A A Larissa também só parabéns. amanhã. Amanhã é esse dia feriado. Tá bom. Obrigada, agradeço. Ana Paula, Deus abençoe sua vida, Amém. continue em busca do conhecimento, que é isso que vai nos diferenciar e que saibamos utilizar todo esse conhecimento para nos tornarmos cada vez pessoas melhores. Tá Deus certo. abençoe você. Tá bom. Bom, Amém, você também. Obrigada. Cheiro É um bom grande no dia a coração. vocês com Jesus. Isabel, você entrou, mas ainda pegou a prece. Isso é o importante. Bom dia, meus irmãos. Eu perdi. Val, você está aqui em Natal, Val? Estou em Natal porque meu cachorrinho adoeceu. Aí talvez. Você- Aí minha filha chega amanhã para passar o aniversário comigo. Você Aí eu só vou para Pirangi se ela quiser ir, senão eu fico por aqui mesmo. vai ao Bezerra hoje? Votar? Se der, se der. Se Porque, der. Renato, sabe por quê? Sabe o que tá. Senão eu vou. Mas é porque. Mas pode falar, pode me falar, porque provavelmente pode ser que eu vá. Só queria saber Amadeu disso. foi embora sem o Bom Dia Brasil. viu? Lula vai enterrar. Lula vai Tudo enterrar depende do meu papel, Lula. cachorro, sabe, Renato? Eu tô Certo. sendo cuidadora Tá de cachorro, certo. babá. Tá certo. Faz Tá diferença certo. para ele a minha presença. Mas Tá se der, certo. eu vou sim. É também. 4h30, né? Ival, eu vou ser bem sincera para você. Faz mais a diferença aí você fazendo com ele do que ir lá para o Bezerra, que já está tudo destrinchado.
É Se passar. verdade, é uma chapa única, né? Seus lugares, Não, nem precisa de votação. eu não sei nem se eu vou, só perguntando a ela. É, certo? mas por isso, senão eu até iria, mas eu não fui nem, não participei nem do estudo segunda-feira presencial, cuidando dele, nem da terça que teve virtual hoje, porque ele tá bonzinho, tá melhor, né? Já tá mais fortalecido. Aí eu participei do nosso. Tem que Tá cuidar certo. da vida, né? É É isso vida ali. aí. Tá certo. Ei, beijo para vocês. Tá Beijo. Bom certo. final de semana. Tchau. Tchau. Beijo grande em vocês. Tá certo. Tchau. Ei, Isabel, porque eu tenho as sandálias para você levar para Nova Cruz. É Nova Cruz, né? É. Aí eu disse para a Nádia pedir para você, ligar para você, ela mandou um zap, aí você não retornou. Aí eu não sei se você tem condições de levar, como é. Para Nova Você Cruz, foi? Para você, entendi, é para levar. para pegar umas sandálias, para levar para lá. E levar lá para o centro. Você participa com a Francisca, tá certo? Você está aqui em Natal quando? Não, eu estou em Natal. Tá, até em Natal? Quando você for, aí você liga, Nádia, eu vou para Nova Cruz, é Nova Cruz, né? É. Aí diz, Nádia, eu vou para Nova Cruz, aí eu deixo um pacote aqui e você leva. É Tá, sandália, acho que você já viu lá, essa sandália. tá. E Isso tá é um projeto que eu tenho de fazer sandália, eu faço sandália, tá bacana. certo? Tá E certo? que eu pego? Aí você telefona com a Nádia, eu moro aqui perto do Morada da Paz. Uhum. É, E é eu a- aqui na Avenida do Sol. Oi? Na Avenida do Sol, próxima Você, à TV União. eu sei. Então, eu sei onde é a Avenida do Sol, Candelária, né? Se É, você for, aí você dá uma entradazinha aqui na Rua da Morada da Paz, aham. aí não tem a igreja, Ó, é aqui em frente a essa academia. tá certo. Aí se der, aí eu posso deixar aí, ou você passar Você aqui e levar. agradeço, porque eu sou ruim de me achar que é uma Tá benção. certo. Depois o Nadinha tem contato com você, tá certo? Tá, que é Tá assim bom? que entra tá vindo pelo prolongamento da Prudente. Aí pega a integração, é a terceira rua. E tem aquela. Avenida do Sol, na Avenida É, do Sol, e eu sei onde é, eu sei onde é. o prédio Eu é bem em tenho, frente à academia. É bem tá fácil. certo, tá certo. Tá? Que Não, aí você coloca três, eu vou, é melhor quando vier em Natal, aí deixar aqui. E cadê tá Nádia? certo. Nádia tá lá por dentro, tá Manda um certo? beijão para ela, diga a ela que eu Tá voltei bom, sábado. É que esse tá sábado certo, a menina viajou, a Luciane, mas depois a gente se encontra. tá bom. Tá Obrigada. certo, Isabel, tá, tchau.